De um lado, você tem essa narrativa da civilização europeia, de outro, a exploração. A questão é o que não é colonialismo. Ele está em todo lugar, mas ninguém enxerga, nem dá nome às coisas. O que a maioria dos países europeus fez foi vendê-lo como uma missão civilizatória. Movimentos sociais como Black Lives Matter e os movimentos migratórios aquecem o debate em torno do colonialismo. Até hoje, as consequências do imperialismo europeu moldam o mundo, e a política não parece encontrar ou sequer buscar soluções. Como o colonialismo se manifesta nas sociedades? E quais as questões mais urgentes? Artistas internacionais debatem aqui no Camarote 21. Retratos da era colonial. Com o pincel em punho, a artista americana Rajkamal Kalon desconstrói o estereótipo exótico de imagens como essas. Ao pintar por cima dos retratos, ela questiona o olhar ocidental sobre o mundo e a história. Eu trabalho rapidamente, de forma intuitiva, deixo as imagens surgirem. E às vezes acontece de eu dar uma resposta engraçada ou agressiva à imagem. Uma menina birmanesa é tomada por sede de vingança. Na Índia, a produção têxtil se destina aos superpoderes. Nas ilhas do Oceano Pacífico, solidariedade. Fotografias etnográficas dos séculos 19 e 20 são reinterpretadas. Rajkamal Kalon trabalha há 20 anos com registros como esses, que ainda hoje, segundo ela, têm grande poder. Essas imagens ainda exercem muito poder. Elas ainda exercem poder sobre a minha vida, sobre como eu me vejo, como vejo os outros. E acho que isso vale para todo mundo. E eu me interesso em investigar o porquê disso. Quero entender como o poder funciona, como ele se manifesta nas imagens e como isso ainda afeta a forma com que as pessoas me veem. Atualmente, a artista vive na Alemanha, em Berlim, onde diz sentir-se mais em casa do que em sua terra natal. Ela nasceu nos Estados Unidos, na Califórnia, filha de imigrantes indianos. Eu me vejo como metade colonizada, metade colonizadora. Falo da perspectiva de ser americana e de ser uma pessoa não branca nos Estados Unidos. Ou seja, ter essa história e esse legado imperial como parte da minha identidade. Para mim, esses sempre foram os pontos de partida para tentar compreender a história e os movimentos anticolonialistas no resto do mundo. A inspiração da artista vem de ilustrações da virada do século XX, como no livro Os Povos da Terra. Para Rajkamal, a publicação científica de 1902 se transforma em uma ficção colonial, que ela completa com sarcasmo e provocação política. Nativos de Madagascar se transformam em astronautas do futuro. Um surfista é aprisionado. Se trata de uma forma de representação que deixa a humanidade dessas pessoas em segundo plano. O que eu faço nos meus projetos é devolver a humanidade a elas. Um resgate, como na série Do You Know Our Names? Você sabe nossos nomes em tradução livre, sobre violência contra o corpo feminino em suposto nome da ciência.
Em várias das imagens, as mulheres aparecem sem cabelo, sem roupa, os olhos sem foco. Nessas representações não se vê a humanidade, a dignidade nem a beleza delas. Pintá-las foi como cuidar delas. Fiz maquiagem, dei um penteado novo, as vesti. E, de repente, elas passaram a ter uma identidade e a dignidade que lhes foi roubada na fotografia original. O projeto mais recente de Raj Kamal questiona como os refugiados são vistos em comparação com outros estrangeiros. Como base de análise, a artista utiliza os relatos de expedição de Wilfred Thesiger, herdeiro de uma dinastia de colonizadores britânicos. Wilfred Thesiger simboliza tudo que eu odeio no mundo. Isso é algo forte de se dizer, mas ele foi um aristocrata britânico que viajou com povos tribais pela Arábia Saudita. E hoje é considerado um herói por todo mundo. Ele define o que é história e o que não é. E as pessoas escutam, validam. E no outro lado desse espectro de viajante está o refugiado, que é patologizado, criminalizado e temido. A essa deturpação de imagem que Raj Kamal se opõe. As releituras da artista preenchem os retratos com orgulho e os sobrepõem aos relatos de Wilfred Thesiger. Assim, ela usa referências do passado para contar também as histórias de hoje. A pergunta deveria ser o que não é colonialismo. Se você pensar nas catástrofes ambientais, na questão das fronteiras, se você pensar na migração, nas ocupações militares, tudo isso está ligado à história colonial e às políticas colonialistas que continuam existindo. Os retratos recriados de Raj Kamal lançam um olhar consciente e crítico sobre esse mundo. Para mim, a beleza é uma forma importante de protesto. É sobre meu próprio senso de empoderamento e sobre dar protagonismo às pessoas fotografadas. É uma forma de redistribuição do poder. Sheffield, no norte da Inglaterra. Foi aqui, nesta vizinhança, que cresceu Johnny Pitts, jornalista, apresentador e fotógrafo. A mãe dele veio de uma família simples da região. O pai, afro-americano de Nova York, era músico de soul. Para o livro Afropean, em referência às raízes africanas e europeias, Johnny Pitts percorreu a Europa negra em busca do que ele chama de identidade afropeia. Em geral, se vê imagens de negros ou em conjuntos habitacionais de capuz, parecendo violentos, ou como estrelas do esporte, ou em festas e festivais, como no carnaval, se divertindo. Mas não se vê imagens das nuances, da banalidade, do dia a dia. Eu queria mostrar pessoas no metrô indo buscar as crianças na escola. Quis registrar a experiência negra normalizando mais do que exotizando a negritude na Europa. Partindo de Sheffield, Johnny viajou a Paris, Bruxelas, Amsterdã, Berlim, Estocolmo, Roma e Marsella, registrando europeus negros de diferentes contextos sociais. Crescendo na Inglaterra, ele identifica que foi vítima do racismo estrutural, mas a experiência dele difere das de outros negros britânicos. Quando meu pai veio morar aqui, os vizinhos diziam: "Esse é o Richie, o americano, músico que faz shows." Eles o romantizavam e viam algo de exótico nele. Eles não o associavam com o colonialismo britânico na África. É uma experiência bem diferente da das comunidades negras daqui, que tem uma história intrinsecamente ligada ao colonialismo. Em uma entrevista, Johnny Pitts fala da herança colonial, das consequências atuais do imperialismo na vida de pessoas negras na Europa e do que o levou a viajar e fotografar.
Eu comecei a notar um acirramento do racismo e fiquei muito preocupado. Vi a Inglaterra continuamente se isolando e, com a minha cor da pele, me assusta viver em uma ilha que está cada vez mais tendendo para a direita. Então quis olhar para além da Inglaterra e descobri um continente antigo se despedaçando, com comunidades negras em geral vivendo na periferia da Europa, com uma noção de negritude que não se encaixava. E quanto mais eu tentava definir uma identidade afropeia sólida, mais ela se desmanchava. O que é a afropeia? É algo que realmente existe ou é um construto? É um construto, definitivamente. Eu não gosto de defini-lo exatamente. É uma palavra que contém um certo pluralismo. E justamente por isso, rapidamente uma comunidade inteira se reuniu em torno desse conceito. Isso é algo que falta à comunidade negra europeia, em comparação com a americana. Historicamente, não existiu essa solidariedade na luta contra o racismo. No livro Afropean, Johnny Pitts entrelaça os encontros de sua viagem com a história colonial europeia. Ele explicita as atrocidades cometidas por europeus na África que ainda hoje são omitidas, como o genocídio dos povos Herero e Nama, comandado por alemães na Namíbia. Muitas vezes parece que os alemães omitem o seu passado colonialista. Qual a sua impressão? Me parece que os alemães têm uma certa amnésia quando se trata de colonialismo. Se você parar para pensar, a África foi desenhada em Berlim. Foi lá que os europeus se juntaram para decidir a partilha do continente africano, quem ficaria com o quê. E é por isso que as fronteiras dos países africanos são linhas retas, completamente não orgânicas. Ah, essa parte é nossa. Então, eu acho que existe uma falta de memória, não só na Alemanha, mas em toda a Europa. Um dos casos mais chocantes é o da Bélgica, porque o colonialismo belga foi particularmente violento. Eles massacraram mais de 10 milhões de congoleses. E como os países justificam terem tratado pessoas de forma tão cruel e desumana? Uma das coisas que mais me incomodou foi quando eu encontrei um gibi do Tintin, Tintin no Congo. Eu era um grande fã de Tintin. Assistia aos desenhos, lia os quadrinhos, mas fiquei chocado ao ver que essa edição foi usada para propaganda do colonialismo belga. Ela passava a ideia de que o colonialismo belga era algo bom, que era uma ação benevolente, que estaria levando infraestrutura para aqueles países africanos preguiçosos e incapazes. Enquanto a verdade é que a Bélgica estava saqueando o marfim e a borracha do Congo para usar na própria Revolução Industrial. E o que significaria para a Europa assumir a responsabilidade em termos políticos? Existe um debate sobre reparação que não me incomoda nem um pouco. Não vejo por que comunidades negras não deveriam receber dinheiro de um sistema que ainda as condena a uma posição inferior. Nós precisamos de um nível de honestidade. E acho que isso começa por ensinar a história colonial nas escolas. Quando critico a Europa, estou criticando também o meu país. Quero que a Europa se torne um lugar melhor. Quero ser parte da Europa. Quero que a Inglaterra se torne um lugar melhor. Estou lutando pelo meu país. Só talvez não da forma que tradicionalmente as pessoas lutaram, que foi cultivando certos preconceitos. Essa é a visão afropeia de Johnny Pitts. Uma Europa que assume responsabilidade por seu passado colonial. O Camarote 21 vai a um rápido intervalo. Não saia daí. Camarote 21 de volta com uma edição sobre pós-colonialismo. A riqueza da África. Peças valiosas expostas em museus europeus. Tesouros da era colonial. Como lidar com eles hoje? A quem eles pertencem? Como e onde devem ser expostos? Um assunto delicado e urgente.
O que vemos nesses museus hoje é quase uma disneyificação da história. Eu acho que as instituições da Europa e de todo o norte global são muito conservadoras. Elas não querem abdicar da sua posição de poder, claro. Exemplo disso é o novo Museu de Berlim, que abriga o busto de Nefertiti, a rainha do Antigo Egito. A relíquia atrai centenas de milhares de visitantes todos os anos. Há quase um século, o Egito exige a devolução da peça, até hoje sem sucesso. Como libertar os acervos do contexto colonial e torná-los acessíveis a todos? A artista tem uma proposta, o Projeto Nefertiti. Com tecnologia de ponta, ela reúne os dados de um modelo 3D do busto de Nefertiti e os disponibiliza gratuitamente online sem autorização do museu. Se você controla não apenas o objeto físico, mas também o digital, você controla toda a narrativa em torno dele. Porque você decide, por exemplo, que pesquisador terá acesso a ele. Com a publicação destes dados, os museus estatais de Berlim perdem o monopólio sobre o famoso tesouro, ao menos o monopólio digital. Agora, qualquer pessoa com uma impressora 3D pode fazer a sua própria Nefertiti. Uma réplica está enterrada no deserto do Egito em uma forma de devolução simbólica. Quando toda a produção de uma outra cultura é descontextualizada, isso importa. Ainda mais se isso aconteceu de forma violenta, como no colonialismo. Importa onde esses objetos estão e importa quem conta a história. The Imperial Museum is obsolete. The process of the transition of the museum has begun, and now we gain sovereignty to tell our stories. Publicar o conjunto de dados da Nefertiti em um domínio público junto com outros projetos é muito importante para mim. Agora, a realidade mudou porque qualquer um pode ter acesso a essa informação, usá-la e discuti-la. A partir de dados vazados, Nora Al-Badri emprega inteligência artificial e tecnologia 3D para tentar reconstruir a história da Mesopotâmia. Para tal, ela precisou reunir um número incontável de imagens, sem poder contar com a ajuda dos museus europeus. Ela só foi conseguir acesso aos dados dos acervos por baixo dos panos, de forma clandestina. Enquanto esses museus canônicos só conservarem a si mesmos, eles não serão relevantes para o mundo. Eles não estão conectados ao mundo de hoje. Ao passo que os objetos, sim. Eles se conectam ao presente com suas histórias. Com essa camada digital que eu gosto de chamar de patrimônio high-tech, é possível nos reapropriarmos desse significado da representação, da soberania do significado. Para Nora, essas imagens têm um valor especial, pois elas também representam o patrimônio cultural do Iraque, o local de origem de sua família paterna. Visões da Babilônia é um dos poucos trabalhos que eu faço que tem um componente autobiográfico. Sou metade iraquiana, mas nunca tive a possibilidade de visitar esse país. A pesquisa busca recriar a Babilônia como ela realmente foi, não apenas copiando objetos, mas gerando novos. E isso é particularmente importante em um lugar como o atual Iraque, que sempre foi saqueado e destruído. Outro projeto de Nora, o Fossil Futures, Futuros Fósseis, também usa a tecnologia digital para falar de patrimônio saqueado. No sul da Tanzânia foram encontrados ossos de dinossauro, fósseis importantes extraídos às toneladas durante o período colonial. O sítio arqueológico de Tendaguru, onde o dinossauro, que é o elemento central hoje do Museu de História Natural de Berlim, foi encontrado, foi escavado e explorado. E hoje o território pertence a multinacionais. É claro que as pessoas lá sentem raiva e indignação, o que eu entendo totalmente. Em meus projetos eu viajo a locais como esses para falar com as pessoas. Nora Al-Badri acredita no poder da arte de ajudar a quebrar as estruturas desiguais do colonialismo. Batida eletrônica e autoafirmação. Elsa Mbala compôs essa faixa após o término de um relacionamento nos Camarões.
Ela diz que até os europeus chegarem ao país, as mulheres de lá eram tratadas com respeito. O colonialismo teve um impacto tremendo na mentalidade das pessoas. A cultura local foi sendo apagada de propósito. I couldn't swallow my pride. Trust, I tried. You. Elsa Mbala deixou os Camarões, sua terra natal, aos 10 anos de idade. A família dela se mudou para a Alemanha para os estudos de doutorado da mãe. Como criança africana, me mudar foi um sonho. Na África, a cultura branca está na TV. Ela é a norma, o padrão. Aos 10 anos de idade, saber que você iria se mudar para a Europa era como ir para um mundo de algodão doce. Mas ao chegar no sul da Alemanha, Elsa se tornou a única menina negra do local e descobriu o desafio de ser diferente. Não te ensinam sobre colonialismo, não falam de onde os recursos vêm, de como tanta riqueza chegou à Europa. A riqueza veio das colônias. E eu acho insano ter ido tantos anos à escola, onde deveriam nos ensinar sobre o mundo no qual vivemos, e toda essa parte imensa da história ter sido omitida. Aos 20 anos de idade, Elsa Mbala decide voltar aos Camarões para reencontrar suas raízes. Eu queria entender de onde eu vinha, quem eu sou em termos de legado, em termos de história, para além do colonialismo. E foi muito triste ver que mesmo meus pais têm muito pouca conexão com o que veio antes deles. A artista tenta uma aproximação musical. Em Bienvenue Mboa, Bem-vinda ao Lar, ela canta sobre o que lhe causa estranhamento. Quando cheguei aos Camarões, eu tocava violão e cantava, mas percebi que o violão era muito suave e não tinha volume suficiente. Na Europa, tudo é calmo, silencioso. E aonde a adrenalina pura não combinava com a energia. Europe is very calm. Europe is super calm. Yaoundé is like on adrenaline, so it didn't match the energy. Foi quando Elsa mudou de estilo e passou a fazer experimentos e colagens musicais com a batida eletrônica. É uma mistura de realidade africana em formato digital, unindo passado e presente. Atualmente, Elsa vive novamente na Alemanha, em Berlim, com a filha pequena, mas a sonoridade africana segue presente em seu trabalho. Nessa faixa, ela mescla trechos de discursos de Kwame Nkrumah, o primeiro presidente de Gana, com conversas gravadas em corridas de táxi nos Camarões. A origem de Elsa, volta e meia, suscita temas sensíveis. Aqui na Alemanha, as pessoas me dizem, mas a Alemanha não tinha colônias, né? Eu só respondo, dá um Google. Use Google. Em Berlim, Elsa gosta de frequentar um restaurante camaronense. Ela ama a comida de sua terra natal, mas a questão da própria identidade hoje em dia já fica em segundo plano. Acho que a mistura é o que conta. Voltar para os Camarões foi uma tentativa de retornar a um mundo ao qual eu sentia que pertencia, mas não era verdade. Mas acho que eu precisava fazer isso para entender. No fim das contas, sou eu quem tem que criar essa mistura no meu dia a dia. E eu tento, porque acho saudável. É um equilíbrio saudável. Um equilíbrio que ela procura transmitir à filha.
Eu descobri que essa noção de identidade não é algo tão importante assim. Tá tudo bem não saber, viver com a incerteza, desde que eu aproveite a jornada e talvez me aproxime cada vez mais do que eu realmente sou. Em Berlim, ela encontra a comunidade negra local e nela enxerga o futuro. Não há futuro sem memória. Esse foi o Camarote 21 de hoje. Tchau e até semana que vem.